Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2024. E o tema deste trimestre nós estamos tratando sobre família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso querido comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar ali nas Assembleias de Deus da Baleia, em Brasília, Distrito Federal, também secretário executivo da Conemad do DF em torno, economista graduado através de administração financeira pela FGV DF, bacharel em teologia, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras, e também conferencista na área de casais e famílias. Nós estudaremos neste trimestre um dos assuntos mais palpitantes nos dias de hoje. Nós já estamos, ao longo dessas aulas, falando sobre família, princípios e valores que devem nortear a formação das famílias. Diversos relacionamentos, os enfrentamentos dos conflitos, bem como as dificuldades do cultivo daquele ambiente saudável que todo cristão deseja em casa. Que o Espírito Santo possa nos esclarecer e nos capacitar acerca do cuidado familiar através de um contexto extremamente complexo e desafiador. Lembrando a vocês que o objetivo dos vídeos do Foco na Lição é apresentar de forma resumida cada conteúdo de uma das 13 lições da revista Betel Dominical. E o resumo de hoje, vamos falar sobre a lição de número 11, que nos diz relacionamento ideal entre pais e filhos. O texto áureo nos diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Verdade aplicada nos chama atenção e nos descreve: os filhos devem ser obedientes a seus pais, mas os pais não podem provocar a ira de seus filhos para não perderem o ânimo. O objetivo desta lição é apresentar as atribuições dos pais, destacar as funções dos filhos e explicar os deveres entre os filhos e os pais. Utilizaremos como texto de referência o livro de Provérbios, no capítulo 22, verso de número 6, e a carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de número 1 ao 4. Nós encontraremos um caminho para aprendizado e você pode, em sua casa também, baseado por este texto, buscar a melhor forma de ministrar a aula ou também de compor os vossos estudos. O relacionamento entre pais e filhos tem sido um dilema, um dos dramas da sociedade. Nunca na história houve tantas mudanças, tantos desafios a serem enfrentados. Esperamos então que nesta lição seja um canal de bênção para os pais e também para os filhos entrarem no eixo daquilo que a palavra de Deus diz. Vamos ao ponto 1, que nos diz sobre as atribuições dos pais. Lembrando a vocês que os pais, todos eles competem alguns deveres descritos na Bíblia Sagrada. Mais especificamente em Efésios capítulo 6, versículo de número 4, a parte B nos fala sobre isso. E não podem serem repassados esses valores e responsabilidades para terceiros, muito menos para a escola, igreja, creche ou ainda a sociedade. O relacionamento tem que ser com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser mentor, tanto espiritual quanto material, provendo as necessidades dos filhos. Logo, esse relacionamento precisa também ser composto de diálogo. Você precisa aprender a usar a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer as dúvidas e também dar os ensinamentos devidos. Relacionamento
precisa ser posto como disciplina. O que excede a disciplina é maus tratos. E nós precisamos entender que os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles e nem desrespeitarem, o que é prejudicial e também antibíblico. Mas os pais também precisam ensinar que os filhos, através da doce lição do amor, devem ouvir e devem se mostrar estar atentos a aceitar a correção. Mostrar a eles que na vida não se pode só fazer o que vem na sua mente ou no seu desejo ou no seu ímpeto. Eles não podem fazer tudo o que querem, sempre na hora que desejam. No ponto 2, descobriremos que as funções dos filhos na sociedade, principalmente na família, são vitais, porque mostra exatamente como será executado no âmbito a família pelos filhos. Eles darão sequência amanhã à educação também dos seus netos, e assim sucessivamente, filhos pós filhos. Então, os deveres dos filhos em relação aos pais é justamente ter obrigação para serem cumpridas, papéis a serem desempenhados, que não são intransferíveis, são de propriedade, são de deveres desses filhos, tanto sociais, quanto financeiros, quanto ao amparo numa necessidade de cuidados especiais, quanto à presença e principalmente a gratidão por aqueles que geraram, pelos pais. Isso é importantíssimo. Por isso, a consciência dos filhos em relação aos pais precisam ser despertadas. Os filhos devem atender a conselho dos pais sem retrucar. Os filhos devem aceitar a disciplina, a correção que os pais têm trazido, mostrar prudência, pois quem despreza é tido como um tolo, a Bíblia nos cita. A gratidão é uma relação entre os pais e os filhos que precisa estar efetivamente funcionando no lar. O filho que é grato nunca esquece de seus pais e nem do que eles fizeram por ele. A gratidão é um sentimento que cria, digamos, uma espécie de dívida. E essa dívida praticamente é impagável. No ponto 3, avaliaremos algo extremamente importante, que é os deveres compartilhados entre pais e filhos. Em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 6, nos refere: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não são somente seres grandiosos e extraordinários, maravilhosos, mas transcende a esta questão. O profeta vai dizer que o objetivo de Deus nesse aspecto, e principalmente no relacionamento, é reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmas. Relacionamento precisa ser real, como um relacionamento de amizade. Lembre-se, o papel primordial dos pais é serem pais e também amigos. Ser pai é bem diferente de ser amigo. Se você conseguir ser amigo, vai ser fundamental, saudável, porque amizades revelam intimidades. E essa intimidade revelada entre pais e filhos, respeitando os limites, ela será muito produtiva. Também, o relacionamento precisa haver compreensão. Conflitos entre pais e filhos é notório que haja na nossa sociedade. Pode ser que aconteça, mas em ambos, tanto na sociedade atual, com o pai ou com o filho,
não deve deixar se tornar uma coisa normal e muito menos rotineira. Deve haver um relacionamento sempre voltado ao perdão. Você não pode deixar que a falta de perdão gere uma raiz de amargura que produz um ódio, que produz uma mágoa e que esse lar se torna um lar doentio. A Bíblia, ela pede para os filhos obedecerem, honrarem, respeitarem os pais. Ele pede para os pais não irritarem os seus filhos. Com isso, nós concluímos diante desta linda e majestosa aula que a qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida em que aplica conceitos bíblicos, vivem uma vida de temor, de intimidade com Deus e se comprometem com o reino de Deus. Queridos, assim chegamos no final deste vídeo e eu quero aqui agradecer por você se inscrever em nosso canal, curtir, comentar nossos vídeos. A próxima lição será a lição de número 12, onde trataremos o verdadeiro sentido de serem dois em um. Lembrando a vocês que o nosso PDF com plano de sugestão de aula está disponível aqui abaixo nesta descrição. A descrição deste vídeo você também encontra links que você pode compartilhar. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.